vamos falar sobre receber hate nas redes sociais. Eu percebo que muitas vezes esse medo ou até essa insegurança no sentido de alguém que já recebeu um hate e tem medo de receber de novo, ou alguém que nunca recebeu, mas que tem medo de receber, enfim, eu percebo que essa é uma grande barreira para quem quer começar a criar conteúdo, para quem quer começar a trazer a carreira para o digital, mas que tem medo do que podem dizer, do que podem apontar. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a este canal. Aqui a gente fala de desenvolvimento pessoal e profissional para te impulsionar a construir uma vida e uma carreira significativas, das quais tu sinta orgulho de fazer e viver. Antes de mais nada, para contextualizar esse vídeo aqui, eu queria contar para vocês que eu já recebi muito hate nas redes sociais. E eu quero dizer para vocês como foi, o que eu senti, como eu passei por isso e qual a minha visão hoje em relação a isso. O ano era 2019 e eu estava criando o grupo só para mulheres. E aí nesse grupo, que cresceu muito rápido, eu já comentei aqui em alguns outros vídeos e eu trago isso porque para mim é um ponto importante da minha jornada no online, que cresceu muito rápido. Em 2 dias nós batemos 5.000 mulheres dentro do grupo. Com isso, surgiram algumas insatisfações, que às vezes eram ditas diretamente, às vezes ditas por trás, às vezes ditas em outros lugares. Eu vou explicar. O grupo ele era fechado, então só podia entrar mulheres e a regra era, tinha que estar me seguindo no meu perfil e tinha que ter um perfil só de mulher, né? Porque tinha alguns perfis de casais que seguiam e eu recusava, porque era um grupo só para mulheres. E aí, com isso, com essa questão de ter que me seguir, com essa questão de ter essas regras, muita gente começou a falar mal. Essa é o termo a ser usado aqui. Então, eu recebi prints de pessoas falando mal de mim no Twitter, dizendo que eu só queria ganhar seguidores com isso, tirando sarro, falando que era uma besteira, que era uma bobagem, que coisa ridícula. E outras pessoas me criticando. Nossa, que regras ridículas, que coisa horrível. E outras falando, não, faz isso, não, faz aquilo. E aí o que aconteceu nessa época? Que eu não tinha muito domínio também do que eu queria fazer, de como eu queria fazer. Eu estava começando a fazer esse movimento e o grupo, a minha ideia não era que ia crescer tão rápido, que ia ter tanta gente dando opinião e criticando também. Eu não estava preparado. E aí por isso hoje eu falo tanto da importância da gente se preparar mentalmente, psicologicamente para estar nesse espaço, porque o digital nos exige essa carga também, para que a gente esteja preparado para não desistir, como foi o caso. Eu acabei dando uma pausa nesse grupo, né? Primeiro eu abri o grupo, fiz algumas modificações, pensei, não, ali o meu erro foi querer agradar todo mundo e eu vejo que esse é o erro que muita gente comete nas redes sociais, quando tá criando conteúdo, quando tá começando a trazer a carreira pro digital, que é querer agradar todo mundo, que é achar que existe a possibilidade de agradar todo mundo, e não existe essa possibilidade. E aí, então, nessa época, eu fiz essa pausa, depois eu não lembrava mais a senha, não consegui nem voltar, porque como eu fiz vários ajustes, mudei o nome do grupo, eu não lembrava nem mais o arroba para eu conseguir acessar, nem a senha. Então a pausa virou o fim do grupo. E com isso eu pude aprender muito. Não só com isso, mas também ao longo desse tempo, a gente amadurece mentalmente, emocionalmente, né? Quando a gente está dedicado a isso, e eu estou dedicada a isso, sigo dedicada a isso, ao desenvolver da minha consciência. E é isso que eu convido vocês a fazerem. É estar atento a todos os movimentos que a gente faz. E nesse período que já passou bastante tempo, hoje a gente está, o quê? Em 2024, acabando 2024, eu aprendi muito com esse acontecido. Primeiro, que a gente nunca vai ser capaz de agradar todo mundo. E esse é um erro muito comum com criadores de conteúdo, não só com influenciadores, mas com profissionais que estão trazendo a carreira para o digital, que é achar que vai ter um jeito, um caminho que vai agradar todo mundo. E isso é muito comum na psicologia. Eu trago o exemplo da psicologia muitas vezes porque é o que eu tenho mais conhecimento do contexto. Mas eu sei que no direito também é assim, eu sei que em outras áreas também é assim.
que é essa questão do receio de falar alguma coisa errada. E se me interpretarem de mau jeito, vão te interpretar de mau jeito. E se falarem mal de mim, vão falar mal de ti. E é por isso que a gente precisa estar preparado para isso. Porque para que a gente não entre nessas discussões. Porque o que acontece é que com esse crescimento das redes sociais, se a gente fura um pouquinho a bolha, a gente já chega em pessoas que não concordam com a gente. E tu não precisa nem emitir uma opinião propriamente dita. Seja qual for o conteúdo, seja qual for o teu posicionamento, pode desagradar. Eu sempre digo que o nosso objetivo nas redes sociais não deve ser desagradar. Porém, iremos desagradar. Então a gente tem que aceitar esse fato de que a gente vai desagradar. E se a gente vai desagradar, provavelmente terão críticas. Terão pessoas que discordam e que muitas vezes não terão maturidade emocional suficiente para externalizar de uma maneira estável, de uma maneira civilizada, e que às vezes vão se exceder na hora de se posicionar. E que vão xingar e que vão levar para o pessoal. Então isso é muito, muito comum. Aconteceu recentemente no Threads, eu fiz um post lá falando sobre o tempo de terapia, que na abordagem que eu me identifico, que eu gosto, né, a gente se falava também durante a graduação muito disso, né, de tempo de terapia, de objetivos de terapia. E aí nessa discussão que eu levantei uma discussão, eu fiz uma pergunta no meu post, muitas pessoas levaram pro pessoal, ficaram brabas, me xingaram. E aí, quando acontece isso, né, essa falta dessa estabilidade emocional, a gente tem que ter o nosso controle para não desestabilizar o nosso emocional junto com aquela outra pessoa. Porque eu fui xingada de muitas coisas com um simples post onde eu perguntava: vocês acham normal ficar para a vida toda na terapia? Quando não se tem evoluções, quando não se tem, enfim. A pergunta era simples, que podia gerar muitas discussões, e era esse o meu intuito, para que a gente chamasse a atenção para a questão da terapia. Terapia é lugar de mudança, né? Era essa a reflexão que eu queria gerar. E aí muitas pessoas brabas, me xingando, diretamente, não xingando por eu ter dito aquilo, não, mas fazendo ofensas à minha pessoa. E eu acredito que se fosse há um tempo atrás, né, naquela época, em 2019, eu teria ficado muito magoada, abalada até. Talvez chateada, me questionando. Mas eu não me questionei. E é isso que a gente precisa estar firme no que a gente acredita, firme nos nossos valores, firme nas nossas motivações. Porque é claro que, vez ou outra, a gente pode se magoar com o que a gente escuta. É claro que não é legal ser xingado, não é maneiro, não é divertido. Por isso, esse não deve ser o nosso objetivo final. Mas isso, hora ou outra, vai acontecer. E a gente precisa estar preparado para isso. E qual a diferença, assim, do meu comportamento frente à Bruna de 2019, que desistiu, com a Bruna desse ano, né? Que mesmo, bom, nesse acontecido, recebeu críticas. Qual a diferença de comportamento, né? Bom, naquela vez, eu chorei, eu fiquei muito triste, eu levei para o pessoal, porque eram ofensas pessoais, mas eu não necessariamente preciso levar para o pessoal, e isso a gente pode levar para nossa vida. Não importa o que o outro está nos dizendo, se ele está fazendo ofensas pessoais, só vai vir para o meu pessoal e me abalar emocionalmente se eu permitir. Então, isso não vale só para as redes sociais, mas eu levei para o pessoal, fiquei muito chateada, porque eu não tinha más intenções quando eu criei, eu tinha boas intenções. Mas saber disso é o meu papel e não o papel de todos. Eu deveria ter me mantido firme nas minhas intenções, se haviam boas intenções. E é isso que eu quero te dizer aqui.
Se há boas intenções por trás do que tu compartilhou, bons motivos, concretamente firmeza no que acredita, no que está dizendo, no que está comunicando, é isso que deve importar, para além do que o outro pensa. E aí, então, acabei desistindo. E para ser muito sincera aqui, o que eu quero também dizer para vocês, quando eu paro para pensar, eu não lembro do nome, eu não lembro do rosto, eu não lembro exatamente o que falaram. Eu não lembro dessas pessoas que me criticaram. Não lembro. Mas eu lembro da minha intenção. Eu lembro das pessoas que eu toquei. Eu lembro das pessoas que foram impactadas por aquele movimento. E é isso, é aí que a gente precisa colocar o nosso foco também. E aí, nessa situação recente que aconteceu desse post, que eu fiz, né? Primeiro eu achei engraçado, né? Eu fiquei surpresa porque me gera ainda essa surpresa de ver pessoas tão desestabilizadas a ponto de não conseguirem discutir de uma maneira saudável, de abordar o seu ponto de uma maneira saudável. Isso é uma falta de interpretação e comunicação total. Né? E não é de uma pessoa, mas são de várias pessoas. E às vezes até nós mesmos, eu mesma, posso, em alguma situação, acabar fazendo isso, né? Quando a gente tá com uma carga emocional muito alta, isso pode acontecer. Mas o que eu recomendo é que quem está com uma carga emocional muito alta não esteja no digital. Esteja em outro lugar, offline. Esteja cuidando disso. Mas enfim. E aí, então, achei engraçado. Fiquei pensando, né? Ah, eu quero entrar nessa discussão, né? Algumas pessoas eu até respondia, conversava, né? Expunha o meu ponto. E outras, né, dessas ofensas pessoais, eu simplesmente ignorei. Ignorei. Porque a gente precisa ter consciência de onde a gente quer colocar a nossa energia, o nosso tempo. Entrar nessa discussão é um desgaste emocional. Ficar levando adiante é um desgaste emocional. É claro que há casos em que precisa se estabelecer um grande limite, inclusive até de processos. Há casos, sim. Mas esse não era um caso. E poderia até ser um caso, tá? Porque teve uma pessoa que falou algo bem grave, assim. Mas não era o caso, não era a minha vontade também. Então, a gente precisa levar tudo isso em consideração. Vale a pena a gente entrar nessa discussão? E aí, o que eu quero dizer aqui para vocês em relação a hate, receber hate nas redes sociais. Primeiro, quando tu estiver constante, quando tu estiver bem posicionada, quando tu estiver conectada, fazendo, entregando, comunicando, se posicionando, comunicando os teus valores, o que acredita, o que não acredita, é provável que hora ou outra encontre alguém que pensa diferente. E talvez essa pessoa vá se posicionar em relação a isso. Talvez seja uma discussão que tu queira entrar, que tu queira conversar, que tu queira discutir. Talvez seja alguém que não esteja nem aberta à discussão. E aí cabe a ti não levar isso pro pessoal. Cabe a ti não deixar que isso entre no teu emocional, que isso abale o teu emocional. Porque assim como no offline, no digital há muitas pessoas frustradas com as suas próprias vidas. Ou com tanta falta de clareza do que elas mesmas acreditam, que assusta conhecer e encontrar alguém que tem tanta clareza do que acredita e que sabe comunicar isso. Então, tudo isso a gente precisa pensar, a gente precisa colocar em pauta. Então, ter valores, ter clareza do que acredita, do que está comunicando, do porquê está comunicando, nos ajuda também a não levar isso tanto para o pessoal.
porque a gente sabe o porquê a gente está fazendo, a gente sabe das nossas intenções. Por isso é importante que a gente tenha boas intenções ao trazer a nossa carreira para o digital, ao comunicar, ao compartilhar. No fim do dia, o que importa são as nossas intenções. Então, agir intencionalmente, se comportar de uma maneira intencional, é um desafio, mas é muito importante para que a gente mantenha essa nossa, minimamente essa nossa estabilidade emocional com esse espaço. E mais uma vez, não significa que nunca vai nos abalar, que nunca vai impactar. Tem coisas que talvez vão nos impactar, nos abalar de alguma maneira. Mas aí a gente resolve no offline. E não esbravejando, brigando, discutindo, colocando a nossa energia naquela outra pessoa. Então, para a gente finalizar esse vídeo, o que eu quero dizer é: se fortaleça no que acredita, não tenha medo de comunicar. Lembre que, vez ou outra, pode sim receber hate. Isso pode acontecer. E isso não é um problema. Receber hate não significa necessariamente que tu esteja errado ou errada. Talvez sim seja um momento de será? Será que eu preciso pensar em relação a isso? Ou será que não? E aí a gente olha para o que a gente acredita, para nossa intenção. A gente olha para isso para definir se isso é um ponto de atenção, eu preciso pensar em relação a isso ou não. Eu preciso só ignorar porque não faz sentido nenhum. Então, esse é um movimento importante da gente fazer quando a gente traz a nossa carreira para o digital, quando a gente quer estar presente nesse espaço com tantas outras pessoas que pensam de maneiras completamente diferentes das nossas.